Alô, já são 15 horas. Sejam todas e todos bem-vindos. Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Vamos nos organizando para a nossa live, para a nossa conversa. Olá a todas e a todos. Olá, Eurico. Olá, Isário. Sejam bem-vindos. Enquanto esperamos pela nossa Fátima, vamos nos apresentando. Sejam todas e todos bem-vindos. Olá, Heitor. Podemos ir escrevendo no chat em relação à nossa experiência inicial com o recenseamento eleitoral, se já nos fomos recensear ou não, se encontramos alguma dificuldade, se temos estado a assistir a algum tipo de ilícito eleitoral, podemos ir partilhando no chat. Se temos alguma questão que gostariam de nos ouvir a abordar. Artigo 51, Pedro, sempre, em defesa da liberdade e em defesa da nossa Constituição. Então, podemos ir escrevendo no nosso chat em relação a se já nos recenseamos, se não recenseamos, por que não recenseamos, se dá ou não dá. Em relação ao processo, se encontramos alguma dificuldade, se presenciamos algum ilícito eleitoral, nós aqui vamos conversar sobre tudo, vamos falar sobre tudo sem tabus e vamos começar a explorar os caminhos alternativos. Então, enquanto a Fátima se conecta a nós para esta conversa, podemos ir fazendo isto, indo nos apresentando, indo referindo se já nos recenseamos ou não. Heitor, quero pedir à Mana para organizar-se para o movimento, para revelar o valor de todos recensearmos. Obrigada, Heitor, vou tomar em consideração, vamos falar sobre isso. Eurico está a acompanhar a live a partir de Porto Elizabeth, África do Sul. Oh, muito obrigada, Eurico. Um povo no poder para todos os companheiros que estão em Porto Elizabeth, que estão na África do Sul. Já vês que Eurico não se está a recensear. Podes voltar cá a casa. Vamos entrando, vamos deixando os nossos comentários. Ova, muito obrigada, és muito inteligente, muito obrigada. Obrigada, Ova. Inácio, a partir de Chimoio, Pedro ainda não foi, fará no final de semana. Vamos esperar que a Fátima comente no chat para que lhe possamos adicionar. Heitor diz também, pois poderemos todos fazer valer o valor do nosso voto, do nosso povo nas cabines do voto. René ligadinho. Vamos lá dar um sinal à nossa mana Fátima para ter a certeza que ela já está aqui a acessar. Sim, Nelito, não tem áudio. O Nelito diz que não está a ouvir. Alguém mais não está a ouvir? Alguém mais não está a ouvir ou os outros conseguem ouvir-me? Isário, há muita morosidade no processo de recenseamento. Ok, Nelito já tem áudio. Great, ótimo. Há muita morosidade, leva quase um dia inteiro.
Infelizmente, soube hoje que o partidão quer, porque quer alterar a Constituição. Pedro, felizmente tenho boas notícias, é que tu tens poder para travar o que quiseres. Ok, todos estão a ouvir perfeitamente. Arnaldo, obrigado pela parte que me toca. Vamos lá ligar a Fátima, saber se ela está a caminho. Alô? Estamos à espera de comentários. Alô? Estamos à espera de conectares. É só entrares na live e escreveres qualquer coisa para eu conseguir te adicionar. Entra na minha página. Então sai da página e volta a entrar na página. Sim, então é só colocar qualquer comentário. Ok, já. Ok, a Fátima já está a acessar. Há muita morosidade no atendimento, infelizmente, ok, já lemos esta. Podemos fazer valer, sim. Está ligado a partir do local de trabalho, não poderia perder essa live. Obrigado, Miguel. Francisco está ligado a partir da cidade da Beira. Obrigado, Francisco. Armando, sempre povo no poder. Obrigada, Vânia. Somos duas. Eu e tu somos todas nós, todos nós. Qualquer um de nós pode fazer acontecer. Então, nós queremos ter uma conversa, queremos ter um papo sério hoje. Então, por favor, Rigoberto, muita força no combinado, o processo de recenseamento está a ser sabotado de propósito, está bem caótico. Companheiros, vamos lá, escrevam no chat, aqueles que já se recensearam, se encontraram alguma dificuldade, que não recensearam, por que não recensearam. Enquanto nós fazemos a nossa conversa, nós vamos tentar puxar. Ok, a Fátima já está aqui conosco. Vamos tentar adicionar-lhe. Ai, estou a perder a Fátima. Ok. Não estou a ver opção para aceitar a Fátima. Parece que o meu Facebook não quer adicionar a Fátima. Temos que conseguir adicionar. Fátima, estás conectada a partir do telefone? Se não estiveres conectada a partir do telefone, peço para tentar entrar a partir do telefone, que aqui não está a me dar opção ainda para adicionar. Peço para comentares a partir do teu telemóvel. Ok. Peço para tentar a partir do telemóvel. Para aqui não me está a aparecer a opção para adicionar. Então, enquanto a Fátima se conecta, queremos ouvir um pouco daqueles que já foram se recensear. A conversa de hoje vai ser muito interessante. Eu já estou a adiantar. Claro, sim, vamos a isso. Vamos mudar o quadro de ladrões, né? A Delson está conosco. Olá, Mário. Olá, Sara, golpista. Oh, obrigada por ser a golpista do teu coração. Sim, Fátima, deixe trocar e entrar pelo telefone. Não deixe como entrar pelo telemóvel. Pelo telemóvel ela aceita adicionar. Vamos sim colocar o povo no poder. Vamos sim. Hoje temos que ter uma conversa séria. Vamos lá sair da nossa zona de conforto.
É bom estarem sempre a dizer, epá, força aí, Quitéria, força aí, Fátima, força aí, força aí, mas há alguma coisa, há um pin que a gente tem que ativar para cada um de nós fazer a sua parte, pelo menos por um país de inclusão, um país de paz, um país verdadeiramente de todas e de todos. Esse é um TPC que todos nós temos que cumprir. Então, nós temos aqui uma série de tópicos para abordar hoje, numa conversa muito séria. Estou só à espera que a Fátima acesse, mas vamos ter um papo muito sério. Estamos todos os dias a postar, houve irregularidade no recenseamento, no sítio X, isto está a acontecer. Então hoje vamos lá nos perguntar, afinal, o que é necessário para a gente mudar isso? O que é necessário para dizer basta? Pedro, pede para adicionar o Stuart, ok, vai ser um convidado, sem falta. Nós vamos fazer esta série de conversas sobre o recenseamento, sobre o país, nos próximos dias, nas próximas semanas. E a ideia é falar com todo o país. Durante esse período todo que vai até as eleições, já temos escalado Nampula, temos escalado Sofala, temos escalado Zambésia, temos escalado Niassa, temos escalado Tete, temos escalado Manica. Cada uma das províncias deste país está arrolada para passar por aqui e para falarmos de forma séria. Encontramos a solução para este país. Então, não podemos sair daqui sem soluções. Há uma página onde nós temos que encontrar um limite de nós lamentarmos que as coisas não estavam bem e esperarmos que alguém resolva. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso. Há coisas que nós vamos fazer, mas há coisas que todos nós temos que fazer. E uma delas é irmos buscar aquele nosso cartão chato, moroso, mas, gente, cá entre nós, se aquele cartão não fizesse nenhuma diferença, nem criavam dificuldade para a gente obter. Há uma razão pela qual não querem que vocês obtenham. E é por isso que a gente tem que ser persistente e ir buscar. Alguma razão existe para dificultar seu acesso ao cartão. Então, vamos lá todos buscar esse cartão. Eu estou a fazer tempo para a Fátima conseguir acessar. Eu quero que a Fátima comente através do telemóvel para que seja possível adicioná-la. Desta vez é para mandar mesmo, eu já estou pronto. Queremos um país que respeita direitos humanos. Isso, Mandlani, Sopeda, vamos fazer isso. Olá, Joana, olá, Vânia, olá, Otília. Acho que nós estamos prontos para fazer uma Assembleia Geral para mudar este país. Vamos convocar uma Assembleia Geral. É só identificarmos o local. Vamos. Giovanni, está ligado de Cabo Delgado, seja bem-vindo. Pedro, é isso, eles agora é que têm medo. Quando nós estamos num país onde um mural pintado é coberto de chapas, quando estamos num país onde o Cernic vai atrás dos professores, quando estamos num país onde um polícia é perseguido porque gravou um áudio a condenar a brutalidade policial, é porque mesmo eles agora é que têm medo. Mas eles ainda podem ter muito mais medo. Nós ainda podemos fazer com que eles tenham tanto medo que a gente realmente coloca o povo no poder. Fátima já está aqui, finalmente Fátima está aqui. Estamos a adicionar a ela mais um minutinho até ela reagir. Fátima, como está? Ok, vou deixar silenciar a voz aí. Ok. Ok, olá Fátima, seja bem-vinda. Estão todas e todos ansiosos da tua presença.
E eu vou começar por dizer aqui, que a Fátima é, se calhar, a melhor convidada que eu poderia ter para começar estas lives. Porque eu conheço a Fátima há muito tempo, por acaso, nós nunca dissemos isto, mas a Fátima estudou com os meus irmãos. E depois de anos nós nos encontramos no ativismo. E apesar de nos primeiros anos de ativismo termos estado mais no terreno, a partir de um determinado momento a Fátima foi a opinião no feminino, e anos depois eu segui para a opinião no feminino. E era muito comum as pessoas dizerem: "Ih, Quitéria, estás na opinião no feminino, nós já estávamos com saudades da Fátima, está aí a Fátima de novo." Então, durante muito tempo aconteceu isto, e é comum, enfim, durante o tempo que eu estava na opinião feminina, era muito comum eu atravessar a estrada e dizer: "Olá, Quitéria, eu acompanho na opinião feminino por tua causa, onde é que está a Fátima?" Porque tu estás na opinião feminina, de certeza que tu sabes onde está a Fátima. Então, Fátima, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela honra de estar aqui e ser, digamos, a primeira convidada desta série de conversas sobre o processo eleitoral. Ok, a ideia disto é ser um bate-papo muito informal. E eu ia começar com uma pergunta de muita provocação, que é: recenseamento eleitoral dá ou não dá? Bom, eu acho que dá e não dá ao mesmo tempo, né? Eu acho que dá na medida em que é um processo necessário para nos acreditar, digamos assim, ou credenciar para participarmos ativamente num processo eleitoral. Mas não dá nos termos em que muitas coisas estão a ser feitas. Quando nós vemos tentativas de empolamento, tentativas de fabricação de cartões para poder encher as urnas no final do dia, como aconteceu flagrantemente nas últimas eleições, até termos o grupo dos observadores internacionais a terem reservas em relação aos resultados eleitorais, uma situação, digamos, inusitada na nossa história eleitoral, em que sempre tivemos uma posição, digamos, muito conservadora do grupo de observadores internacionais. Então, não dá nesses termos, não dá quando o recenseamento está a ser conduzido com recurso a uma tecnologia bastante duvidosa, que foi adquirida de forma mais duvidosa ainda, e deixe-me explicar por que duvidosa. Nós estamos a falar de um equipamento novo, que, de acordo com informações a que eu tive acesso de pessoas e documentos, de pessoas que estão a trabalhar diretamente no processo eleitoral, no acompanhamento do processo eleitoral, e de documentos que eu pude ler na sequência, é uma tecnologia que está desajustada daquilo que são as condições, digamos, climatéricas do nosso país, o que acaba levando a estes problemas regulares que nós estamos a acompanhar aí, de pessoas que as caras não aparecem, pessoas, nós as duas, assim, eu ainda não fui recensear, estou a planificar fazê-lo no sábado, assim, tipo, nós as duas, nossa foto não vai sair, temos que tirar óculos, depois eu já nem sei como é que vai ser no dia da votação, quando eu aparecer com óculos, eventualmente vão usar isso para me impedir de ir votar, porque a Fátima que há de estar na fotografia não há de ser a Fátima que está com os seus óculos, e eu tenho realmente problemas de vista, eu não consigo ver, sobretudo quando há muito sol aí e à noite. Então, depois os nossos irmãos albinos também não aparecem, os idosos, quer dizer, uma coisa muito estranha, mas mais do que isso, é que esta tecnologia que foi adquirida, ela não funciona bem
quando exposta, portanto, ao ar livre. E nós sabemos que os nossos lugares de recenseamento, na maior parte do país, são lugares ao ar livre, debaixo do cajueiro, da mangueira, etc. E essa tecnologia é muito cara comparada à tecnologia que vinha sendo usada anteriormente. Só para lhe dar uma ideia, Quitéria, e os nossos internautas, se posso assim dizer, que estão nos acompanhar, o equipamento que foi utilizado nas eleições de 2018, 2019, o kit custava 295 mil meticais cada kit, e este kit que está a ser adquirido para essas eleições custa 598 mil meticais. O que aconteceu, bebê, aqui? E mais um dado que eu acho interessante é que o custo do próprio cartão, não sei se se lembram que houve, se se aperceberam que houve mudanças. Nós tínhamos um cartão descartável no passado e hoje temos um cartão que quase se parece a um BI. Eu até me questiono qual é a utilidade de um documento de grande durabilidade como este, tendo em conta que o cartão de eleitor, embora equivocamente as pessoas pensem que o cartão de eleitor substitui o bilhete de identidade, e não substitui, tem uma validade, digamos, até 2 anos depois das eleições, e não vais usar aquele documento como um documento de identificação para ir a um banco, essas coisas todas, porque não é um documento de identificação como tal. Cada um daqueles cartões no modelo anterior custava 65 meticais e hoje esse cartão custa 650 meticais. Significa que tivemos um aumento de, portanto, subiu 10 vezes o custo do cartão de eleitor. Estamos a dizer que este cartão de eleitor é mais caro que o nosso cartão do BI. A pergunta que se coloca é por quê? Então, o recenseamento eleitoral nos moldes em que está a ser conduzido, no aproveitamento econômico que está a ser feito, o aproveitamento político que está a ser feito, a falta de preparação das pessoas, nem tiveram tempo para se familiarizar com essa nova tecnologia, por um lado. Por outro, ao nível dos próprios partidos políticos que estão a fiscalizar e acompanhar os processos, não estão preparados, não dá definitivamente este recenseamento não credibiliza o processo eleitoral em si, e ele é crucial para as fases que se seguem. Uma pergunta, Fátima, quando levantas o custo do cartão de eleitor, se o governo consegue subsidiar através do custo das eleições um cartão de eleitor de 650 meticais para 12 milhões de habitantes, por que não subsidia um BI que é visivelmente mais barato para os cidadãos e usar o sistema que se usa hoje na União Europeia? Não só que tu tens um BI, que ele é simultaneamente, ele tem os teus dados congregados, serve até, nesses contextos, serve até de carta de condução, em alguns contextos, mas aqui poderia servir o mesmo BI, NUIT, cartão de eleitor, e as pessoas não precisarem de estar a sofrer de novo para se recensear. Qual seria o problema disso, de termos um cartão único? Eu acho que o problema é vontade política. É, sobretudo, também uma questão de poder, de controle do poder. Eu sei que no passado houve um projeto de criação de um número único de identificação, que seria o mesmo número para o passaporte, para o BI, e até associado, digamos, em certa medida, à própria conta bancária. Portanto, todos os teus dados estariam associados a isso. Isso permite um grande controle do Estado, digamos assim, das pessoas, a organização do Estado, até no controle da criminalidade, porque a partir daí... Eles poderiam controlar melhor. Exatamente. Portanto, teria grandes vantagens, mas se nós olharmos para a desorganização organizada, claramente que tu não vai ter ninguém interessado em viabilizar um projeto como esse, porque organizar o Estado significa constranger os interesses que se asseguram, digamos assim, a partir da desorganização do Estado. Portanto, isto para dizer que é mais fácil financiar todos os mecanismos para as pessoas participarem nas eleições, mas fragilizar os mecanismos que empoderam os cidadãos ou as pessoas enquanto cidadãs. Ter um bilhete de identidade é poder. Entendes, Quitéria?
ter bilhete de identidade é poder. Pergunto os nossos irmãos que andam aí na rua, os ambulantes, quando a polícia dispara, eles todos sujos ali com a sua, digamos, a carga, só por não ter BI da forma que eles são manietados. Portanto, ter BI já te dá muito poder. Você já sente, eu sou moçambicano, tenho um documento que me atesta como tal. Quando você denega o acesso ao BI ao cidadão, você está a denegar-lhe o poder, dele poder se apropriar do próprio Estado. Então, é preciso olhar para estas dificuldades que são criadas muitas vezes não de forma linear. Há digamos, mensagens subliminares que cruzam, portanto, as dificuldades que são criadas. Portanto, eu acho que seria, assim, uma forma barata, até porque se nós formos a olhar para os custos do processo eleitoral, um dos grandes custos está exatamente no censo eleitoral. Então, significa o quê? Que uma pessoa que morreu, uma pessoa que morreu, automaticamente os documentos dessa pessoa, atestado de óbito, não sei o quê, vai dar baixa no sistema de identificação. Logo, não se vai contabilizar esse sujeito como parte do número de eleitores elegíveis. Então, como eu dizia, aqui é preciso haver interesse de organizar o Estado. Enquanto as pessoas continuarem a ter benefícios na desorganização e não houver pessoas comprometidas e interessadas em organizar, nós vamos ficar nas medidas paliativas. E um ponto, só para não me alongar aqui, é que as eleições, que eu estou a perceber deste último processo, estão-se a tornar um mecanismo de rent-seeking, porque nos últimos anos temos estado a acompanhar, sobretudo, que já não há, digamos, concurso público para a contratação da empresa que vai disponibilizar os mobilite, a tecnologia que vai ser usada para as eleições. E é o mesmo grupo que está a ganhar esses concursos ou está a receber de forma direta esses concursos. A pergunta que nos faríamos é: qual é a razão mesmo para não haver concurso? É falta de tempo? A pergunta que nos colocamos é falta de tempo de quê? Se nós já temos o cronograma, sabemos que a cada 5 anos estamos a realizar eleições. A lei já nos diz quando é que iniciam os atos preparatórios. Então, nós estamos em condições de olhar para o tempo dos atos preparatórios, de conduzir o processo do procurement, contratar a empresa na base de processos transparentes. Isto para dizer o que é Quitéria. Se já na parte preparatória não há transparência, vai haver transparência em toda a cadeia do processo eleitoral. Então, mais uma vez, para responder à tua pergunta inicial, Quitéria, assim não dá. Ok, mas vamos lá para a desorganização organizada. Nós estamos desde 1994 a falar de uma desorganização organizada. Claro que fala-se um pouco melhor das eleições de 94, um pouco melhor das de 98, mas mesmo nessas já havia tendências de reclamação dessa desorganização organizada. E a cada ano que passa, o crime organizado sempre se sofistica, sempre vai buscar aprender melhor. Eu costumo dizer, eu gosto de ler os acórdãos do Conselho Constitucional sobre as eleições. E há uma frase que está lá, quase todos os acórdãos. Há brechas de segurança. Antes de irmos para a famosa frase das irregularidades, que depois já vamos pegar, mas houve brechas de segurança, e essas brechas de segurança, apesar de estarem a cargo do Ministério Público, não impedem os órgãos eleitorais das sindicâncias necessárias de responsabilização administrativa e até para mandar os processos adequados ao Ministério Público. Nós, neste país, já encontramos diretora de operações na cidade da Beira a alterar os resultados no próprio sistema de controle de votos. Já encontramos pessoas que hoje até são deputadas da Assembleia da República, aparecem aí publicamente cheias de moral, foram encontradas a encher votos na Zambésia, em Guru e não só, em Nampula Ide. Já tivemos várias histórias de rojo. Tivemos a história de um diretor do STAI em Gaza, envolvido em criação de eleitores fantasmas, astronomicamente fantasmas. Essas pessoas continuam a passear a sua classe de salto alto, a rirem-se do processo
E tudo aquilo que nós dizemos e compilamos, enche relatórios. Aliás, uma função do observador eleitoral que nós já não entendemos para que serve, senão para escrever relatório e ir entregar. Quer dizer, você vai ao bandido dizer que eu sou a vida entregar o relato de como o crime foi feito. Não gosta disso. O que nós estamos a aprender do processo? E como é que nós, povo, nós cidadãos, capturamos o poder deste processo para dizer basta? Tipo, já vimos que não vai acontecer da parte da CNE, já vimos que não vai acontecer da parte do SAI, já vimos que não vai acontecer da parte da polícia, de forma normal, oficial, já vimos que não vai acontecer da parte do Conselho Constitucional, já vimos que não vai acontecer da parte dos tribunais, até nós, como povo, dizermos de fato basta. Fazemos alguma coisa fora do normal, fora do comum. Vamos continuar a fazer relatórios ou há um outro caminho? Eu acho que há um outro caminho, Vitéria. E eu vi aqui um internauta nosso dizer, estamos sempre a criticar, mas ok, o que é que nós vamos fazer para mudar? Eu quero, e está muito ligado ao ponto que tu colocas agora, eu quero ater-me a isso. Eu acho que é possível, sim. Quando tu dizes nós fazemos levantamento, identificamos, encontramos, apresentamos, onde é que está o problema? Eu acho que é importante talvez começar por aqui. O problema é que enquanto observadores, nós não temos tanto poder assim, ou seja, os nossos achados não são, digamos, vinculativos do todo, ok? Mas se nós nos tornarmos delegados no processo, nós passamos a ter uma intervenção vinculativa de acesso até aos tribunais. Nós temos duas opções. Uma, ou em sede da revisão da lei eleitoral, que eu não sei quando é que vai haver a próxima, nós assegurarmos que os observadores têm direito de recorrer ao tribunal para poder litigar relativamente às irregularidades que eles constatam com as provas que têm. Ou, definitivamente, nós abandonamos a posição de meros observadores, porque se a lei não for revista para dar mais poder, e avancemos para uma situação em que nós entramos ativamente no processo e, como partes do processo, nos tornamos delegados de candidaturas, e como delegados de candidaturas temos direito de acesso à informação, ou seja, por exemplo, num dos momentos mais críticos do processo eleitoral, que é a parte da contagem dos votos, é obrigatório que os delegados de candidatura sejam chamados a participar no processo de início da contagem dos votos, portanto, é obrigatório e é facultativo chamar os observadores. Então, se nós somos parte do processo, legitimamente reconhecidos, significa que nós vamos passar a ter acesso à informação sobre a que horas começa a contagem, onde que vai ser a contagem, termos acesso até aos editais e tudo, e poder recorrer aos tribunais, o que um observador o que não é permitido a um observador. Note, Quitéria, que ao longo do processo eleitoral, infelizmente, os partidos da oposição são os que têm menos conhecimento dos prazos, dos tempos, de como é que é das irregularidades, não tem capacidade até de fazer recolha de evidências. Uma capacidade que está do lado dos observadores, sobretudo dos observadores independentes que são da sociedade civil. Então, eu acho que, por exemplo, para estas eleições autárquicas que nos dão como sociedade civil, cidadãos, entende a sociedade civil não como organizações em si, mas enquanto cidadãos, a possibilidade de participar, eu acho que nós devemos nos apropriar deste processo para podermos, a partir daí, desafiar, digamos assim, o próprio sistema, recorrendo aos tribunais, através das evidências que nós coletamos, poder acompanhar e ter privilégio de acesso à informação que, enquanto observadores, nós não
temos direito a essa informação e melhor nos organizarmos para poder participar nos processos. Portanto, acho que, sem descurar a parte da observação, que até pode auxiliar, acho que é momento de mudarmos um pouco a abordagem, que é entrar no próprio sistema a partir destas eleições. Agora, torna-se isto complicado nas eleições gerais, mas eu não vou falar ainda, porque quero crer que no próximo ano vamos ter um espaço para discutir eleições, a estratégia das eleições gerais, e quero me ater nestas eleições autárquicas, porque estas são aquelas que nos dão espaço enquanto cidadãos. Vamos despolitizar estas eleições, vamos deixar de esperar que sejam os partidos políticos a tomarem esse espaço e nós assumirmos esse espaço até como uma forma, entre aspas, de testar o sistema, como é que ele funciona, irmos nos preparando e afinando para as partes mais complexas que é um devido futuro. Portanto, este seria o repto que eu deixaria a Quitéria o fazer de forma diferente. Mas eu ia dizer uma coisa, Fátima, sabes, uma das coisas que me frustra muito neste país é que eu tive a experiência de trabalhar um pouco na litigância jurídica em relação ao processo anterior, e uma das maiores frustrações que eu encontrei é de tribunais que eles próprios não conhecem as leis. E mais grave ainda, eu nunca falei assim sobre isso, mais grave ainda foi encontrar um conselho constitucional que não lê. E eu vou dar um exemplo muito prático sobre isto. O princípio da impugnação prévia, quer dizer, nós tínhamos o princípio, tem um princípio de que não podemos impugnar ao nível superior se não tivermos litigado ao nível inferior, e nós fomos fazendo assim reclamações ao nível da mesa, ao nível do tribunal distrital, ao nível subir, e mesmo em relação ao apuramento da CNE, houve uma contestação. Vamos lá dizer assim, houve um processo em que mandatários não foram devidamente notificados para a Assembleia Geral de Apuramento de Votos. E foi intencional. E depois começaram a ser informalmente notificados um dia antes por telefone, e não é o que a lei prevê. A própria CNE violou a lei. E o que aconteceu naquela altura é que pegou-se esta violação à lei. Alguns mandatários tinham conseguido ir, mesmo sem a devida notificação, outros não foram. Então pensou-se em fazer uma reclamação única, um documento bem elaborado e longo, que todos os mandatários submeteram o mesmo a reclamar. E eu tive a oportunidade de estar na elaboração e por isso falo com alguma propriedade. E havia uma maravilha de documento, porque quase todo o documento era igual. Mas chegava um parágrafo que dizia: nós participamos, mas não fomos notificados e este é um vício não reparável. E depois vinha aqui dois: nós não fomos notificados e por isso não participamos. Quando o documento chegou, o expediente chegou no Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional assumiu que todos os documentos eram iguais, porque pareciam iguais, mas lá no meio tinham parágrafos diferentes. Ela escolheu um ou dois, quando eram 5 documentos, e todos eles eram diferentes, mas as diferenças estavam lá no meio. E o Conselho Constitucional faz uma resposta. Diz que sim, vocês têm razão, os vícios que estão a levantar são justos e tornam o processo nulo, mas como vocês participaram, foi um vício reparado. E porque o Conselho Constitucional não leu aquele documento que dizia que fulano e ciclano não participaram, colocou como um vício imparável. Infelizmente, o Conselho Constitucional é uma entidade que não se recorre. Quando faz um acórdão, aquele acórdão é sentença definitiva. Então, de fato tens razão, é preciso nós litigarmos mais, é preciso irmos aos tribunais, pressionarmos os tribunais a serem mais responsivos. Mas será que a solução, tipo, não está também com nós o povo? Eu estava a pensar uma série, tipo, nessas minhas loucuras, eu outro dia estava a pensar assim: que tal se nós fizermos uma campanha do tipo, espero que não me digam que eu estou aqui a agitar a um golpe de Estado ou um ilícito, mas tipo, eu acho que está a chegar a hora de nós deselitizarmos o processo de fiscalização eleitoral. Hoje em dia, nós tornamos as eleições um processo dos órgãos eleitorais e dos partidos, ou da sociedade civil. Tipo, a sociedade civil está a contratar pessoas para observar eleições, está a pagar 2.500, 3.000, pagar refeição, dar camiseta. Os partidos políticos também estão a contratar pessoas, dar refeições. Mas espero não estar a estragar a bolada de ninguém.
Mas eu acho que a maior diferença é que nós... E os partidos políticos estão a fazer uma coisa a mais. É que, para além de darem comida, camiseta, dinheiro, ainda dão promessa de emprego pós-eleição. É por isso que as pessoas são tão comprometidas, porque sabem que se o partido ganhar, ele vai ter uma bolada para os próximos 5 anos. Percebes? Então, este é o elemento porque as pessoas estão tão vulneráveis a fazer a fraude. Era só para... E veja lá que os locais onde a fórmula deu certo é os locais onde funcionou, votou, ficou. Votou, ficou, resolveu muita coisa neste país. Foi nos votos, ficou que as Fernandas Moçambique foram carregadas a encher urnas de votos. Foi no votou, ficou que a diretora de operações do STAI na Beira foi encontrada a encher votos. Quer dizer... é preciso nós começarmos a responsabilizar, e é mentira isso que dizem os órgãos eleitorais e a polícia, de que quem ficar depois de votar pode ser preso. A lei eleitoral diz que é proibido permanecer na Assembleia de voto, não diz que é proibido permanecer ao redor do posto de votação. Então nós tiramos toda a gente de casa, todos os jovens de casa, até aqueles que quiserem ser credenciados, dizemos, mandem lá vossos BIs, mandem lá vossos cartões de eleitor, todo mundo a recensear. Pegamos os documentos das pessoas, irmos acreditar as pessoas como delegados, até para poder entrar na Assembleia de Voto. E criamos uma vibe do tipo, todo aquele que encontrar que a cometer ilícito eleitoral, carrega até a esquadra. Não estamos a fazer justiça com o animal, não estamos a deixar ninguém. Estamos a carregar essa pessoa que está a cometer. Em vez de dizermos, vamos reportar, vamos fazer vídeo, meter no Facebook, carrega. Em defesa do nosso Estado de Direito Democrático, está a cometer ilícito, está a cometer fraude. A população carrega, vai carregar mesmo. Paramos de ficar à espera que a polícia vir agir. Vamos levar essa pessoa e meter na esquadra. E avisar lá na esquadra que não estamos a controlar essa pessoa se virmos a circular aqui. Sem vermos o que está acontecendo com o processo, havemos de vir lhe carregar de novo. Eu concordo. Eu acho que aqui poderíamos fazer uma campanha que se chamaria Ninguém Dorme. Ou seja, no dia, porque a contagem começa naquele momento, depois das 18, naquela escuridão toda, é ali onde, naquele escuro, substituem as urnas, etc. Então, fazer uma campanha, ninguém dorme, fica ali around, a controlar os movimentos. A questão é, enquanto a polícia controla aquele perímetro, não sei o quê, nós fazemos o perímetro à volta da escola. Ninguém sai, ninguém entra com urna de qualquer maneira. Então, as pessoas assumiram o papel de vigilância. Eu acho que isso é importante. E vão me chamar de agitadoras, I don't care, porque o que eu acho que nós não confiamos mais no sistema como ele foi instituído. Então, nós temos que criar mecanismos alternativos de controle. Então, o melhor controle é dos cidadãos. Então, sem violar a lei, sem ficar dentro, ficar à volta, controlar os movimentos, quem sai, quem entra, a viatura que sai, até as viaturas que entram, as viaturas que têm que entrar com alguma coisa, tem que ter hora, tem que ficar claro. Isso também temos que poder dialogar com os órgãos eleitorais. Tem que ficar claro sobre as viaturas que entram nas assembleias, elas entram com o quê? Se for comida, tem que se ver que é comida. Se for antes, porque a lei é clara que não pode entrar lá com mais nada, porque para não criar situações de confusão. Então, se você entra com tua carteira, entra com caixa, entra com não sei quem, então alguma coisa não está bem. Então, eu acho que a campanha Ninguém Dorme, no sentido de que terminou a votação, as pessoas estão a ir lá fazer a contagem paralela. Por quê? Porque é naquele intervalo, depois de fecharem a votação ali, que eles trocam aqueles papéis, se você não tem acesso a eles imediatamente. Eu falo isso por experiência de cobertura de eleições do meu tempo de jornalista. Se você não contou naquele momento, não registrou, de repente vão substituir os editais por um edital que dá vitória enquanto ali havia derrota. Então, por cidadão observador que está ali a reportar, eu acho que seria a solução. Uma outra solução também é tentarmos, e o Borges apresentou uma proposta mais ou menos igual a essa, esta semana no programa na televisão, em que ele dizia por que nós, por exemplo, não criamos um mecanismo de contagem dos votos online. Tem lá uma base de dados pública, onde os editais todos assinados imediatamente, nem não se perde tempo, faz
scan ali na hora, publica-se com a assinatura de todos, antes de mais nada acontecer. Eu acho que é preciso, enquanto nós pensamos em alternativas paralelas, é preciso também pensarmos em alternativas que vamos influenciar o próprio sistema a partir de dentro. Eu acho que é preciso que nós, enquanto... Bom, eu já não sou tão jovem assim, né? Embora eu ainda me sinta, mas é bom que os jovens comecem também a reivindicar, como é que eu diria, espaço para apresentarem as suas propostas. E algumas das propostas são essas. Alguém ali falava, por exemplo, de podemos ter o voto eletrônico. Sim, eu concordo que é preciso entrarmos para um sistema que tem menos intrusão, influência da ação humana. Mas a realidade do nosso país não nos permite tanto entrar para um sistema de voto eletrônico com os problemas de energia, os problemas de internet, uma série de desafios tecnológicos que nós temos. Não descuro, talvez pensar hibridamente como é que se pode fazer isso, mas acho que para já é preciso que as pessoas, a forma de dissuadir, Quitéria, porque eu não quero perder o fio, é a fraude. A fraude é dissuadida na urna com a participação das pessoas. Contrariamente ao que nós pensamos, eu não vou porque eu não confio no sistema, então vou ficar em casa. Quanto mais você não vai, você está a dar espaço para aquele que já organizou aqueles boletins pré-assinados possa usar o teu voto que não foi lá para fechar. Então, é preciso irmos massivamente. Como dizia alguém, é possível, é fácil roubar 100, 200, 300 votos. Mas roubar 5.000 votos é um trabalho muito grande, Quitéria. Quando eu digo 5.000 votos, é só para entender que se nós estamos com uma margem de participação eleitoral que está em 50, 55, 56% por aí, estamos a dizer que há um número muito grande de pessoas que não estão a ir votar. E este número grande de pessoas que não está a ir votar está a legitimar aquilo que não quer, está a permitir que a fraude seja facilmente feita. Então, o que eu poderia dizer é: vamos todos licenciar em massa nos nossos municípios, nos nossos distritos, e vamos votar em massa, e depois de votar, vamos ficar ali around, a ver o movimento. A ver o movimento. Depois, como já somos especialistas de consumo de gás lacrimogêneo, nem vai ser nada. E depois há um mercado que se criou daquelas máscaras ali e não custa nada. Não há cadeias para todos. As pessoas têm que entender, não há cadeias suficientes para todos. Mesmo naquele dia 18 de março, aquelas cadeias ali, há pessoas que nem entraram na cadeia, ficaram só sentados ali, retidos nas quadras. Então, é preciso também perdermos o medo, lembrar aquilo que a Samora Machel nos dizia, o nosso pai, né? Nós assumimos assim, o povo, a soberania do poder está no povo. Se nós que somos o povo, a polícia é nossa, temos medo no nosso país, como é que vamos viver? Porque se temos medo aqui, não há outro sítio onde nós vamos nos sentir à vontade, porque na África do Sul é terra de dono, na Suécia é terra de dono, no Brasil é terra de dono, onde quer que tu vás que não seja aqui, é terra de dono. Se você não se sente seguro aqui para lutar pelo teu país, você não vai se sentir seguro em nenhum lugar. Então, eu acho que isso também é uma forma, digamos assim, de criar alguma pressão para que a nossa elite dirigista comece a dialogar conosco também, para nos ouvirem. O que nós temos a dizer? Quer dizer, se eles não se abrem, nós vamos forçar essa abertura. Que é preciso reformar o nosso sistema eleitoral, Quitéria, e nossos internautas, é necessário. O que podemos fazer? Como é que podemos fazer? Eu estou a desafiar alguns estudiosos, pesquisadores na área eleitoral, e deixaria até para outros que estão nas academias, que nos estão a acompanhar aqui. Vamos fazer um estudo comparado. Por que você não tem barulho nas eleições sul-africanas? Por que você não tem barulho nas eleições brasileiras? E eu estou a trazer esses exemplos. A África do Sul é aqui igual. Brasil não é um país tão avançado assim, tem algumas questões similares à nossa, do ponto de vista de desenvolvimento, de desafios populacionais, não sei o quê. Por que não temos problemas no Ghana? Por que não temos problemas em outros países? Vamos lá estudar e ver como é que funciona o sistema eleitoral nesses países e vermos o que do nosso sistema pode ser reformulado, porque da forma como está, não dá.
tu tens a Comissão Nacional de Eleições, que apesar de se estar a dizer que ele é paritário, coisa nenhuma. Aquilo é um antro e fácil de corromper as pessoas que estão lá, incluindo dos partidos políticos, diga-se. Porque esta confusão toda que eu mencionei aqui, do custo das eleições, do processo de recenseamento, essas máquinas, não sei o quê, foi chancelado pelos partidos da oposição, porque até aqui nenhum partido membro da oposição ou da sociedade civil escreveu um documento público a dizer que, bom, eu votei contra esta decisão. Ninguém veio publicamente, então significa que eles foram cooptados, e isso é um problema. Então temos que pensar numa composição da Comissão Nacional de Eleições que seja profissional, mas como é que isso se faz? É isso que nós temos que nos dar tempo a estudar. Esse seria o desafio para nós. Vamos estudar isso e vir com uma proposta. Segundo, enquanto estudamos, temos que ir organizando o país. Eu estou a ver aqui a pergunta do Samit, se acha que a nossa oposição está preparada para dirigir os destinos. Eu iria lhe perguntar se acha que o presidente atual está preparado para dirigir os destinos do país, ou qualquer outro. Porque, sabe, se for para errar, todo cidadão tem direito a errar, até o Samito tem direito a ir para lá e errar. Então, essa coisa de na cabeça que vamos deixar assim, porque pelo menos vale a pena o mal que conhecemos. Mal porque conhecemos não deixa de ser mal. Então, gente, se for para sermos governados mal, então vamos lá deixar entrar outras pessoas nos governarem mal também, até entrar você governar bem. Eu até diria que às vezes é uma percepção essa de governar mal ou de não ter capacidade. Por exemplo, há quem pode me olhar, não estou a dizer que eu sou lá uma pessoa erudita, né? Mas há quem pode me olhar em função das minhas limitações linguísticas, por exemplo, e achar que eu não penso, que eu não tenho ideias. Mas se me puserem a falar e a fazer as coisas com base naquilo que eu domino, eventualmente eu vou surpreender as pessoas com o meu pensamento. Então, eu acho que nós temos de nos dar uma oportunidade. Eu definitivamente estou de acordo que o modelo partidário em Moçambique fracassou. E nós precisamos pensar num outro modelo. Mas enquanto não se pensa, não temos um outro modelo, a nossa legislação não acolhe um outro modelo, vamos dar a oportunidade aos outros, para mostrarem o que podem fazer. Eu espero, por exemplo, desse debate que está a acontecer agora, que falam que vão fazer, os partidos políticos se estão a organizar para fazer como se diz, uma coligação. Eu espero que essa coligação passe por os próprios partidos consensualizarem sobre, por exemplo, o candidato presidencial. Angola é isso. E apesar do MPLA conseguir ganhar na base do que nós sabemos como funcionou, mas foi um bom teste às águas e ao sistema, que se fosse um sistema limpo, eu tenho certeza absoluta que Angola hoje estaria a conhecer caminhos diferentes, como conheceu o Malawi, como está a conhecer a Zâmbia e outros países, nossos irmãos. Então, eu acho que é preciso nós sairmos deste pensamento, na verdade, de vítimas. Tipo, eu prefiro, como se diz, síndrome de Estocolmo. Eu prefiro continuar a sofrer com o meu algoz, porque eu conheço o meu algoz, porque dói menos com esse algoz do que me adaptar a um novo algoz. Quem te disse que o outro vai ser algoz necessariamente? É preciso lembrar que, eventualmente, tu até vais ter mais poder de dissuadir o novo algoz do que esse algoz que já tem asas, já tem tudo. Então, eu penso que temos que sair desta coisa de não podemos tirar a Frelimo, não há alternativas. Não há alternativas, faça alternativas. Tem 35 anos, recolhe as assinaturas, candidatos, nós estamos aqui para fazer isso, ou vamos em conjunto criar um movimento de identificarmos uma pessoa, irmos lá, dizer à pessoa, nós te queremos como presidente, candidato. Podemos também fazer isso enquanto cidadãos, mas ficarmos neste vitimismo, neste estocolmismo, também não dá. Eu penso que definitivamente não dá. Definitivamente não dá. Isso não é um discurso a salutar, não é? Agora, Fátima, como traz direito comparado, e falaste em algum momento da África do Sul, para além de ninguém dorme, que já ficou. Ninguém dorme mesmo, mas ninguém dorme não pode ser a partir da noite. Temos que fazer escala, à noite. Mas há um outro fenômeno que eu quero trazer em relação à África do Sul.
é que nas nossas eleições nos criaram uma falsa ideia de que o controle é só na Assembleia de Voto. E uma das experiências que eu tive no processo eleitoral é que geralmente na Assembleia de Voto está a acontecer uma fraude que algumas pessoas chamam de uma distração. Há quem defende que cada vez que estão a inserir votos na Assembleia de Voto é para nos distrair, nos concentrar, nos batem, nos prendem, retiram aquele resultado que está lá fixado. Mas nós estamos a dizer que nós temos, por exemplo, nas eleições gerais, 25 mil assembleias de voto. 25 mil assembleias de voto equivale que nós precisaríamos de, no mínimo, 50 mil pessoas para fiscalizar. A dizermos que teríamos, pelo menos lá dentro da mesa, 2 pessoas, uma no período da manhã, outra no período da tarde, a oscilarem para uma fiscalização mínima, razoável. E essas pessoas estão lá. Como nós nunca conseguimos ter 50 mil pessoas? Nem a metade disto, a CNE fala de credenciar 40 mil pessoas, mas parece que metade desses 40 mil são fantasmas e criados por eles para dizer que houve um bom processo, perdoe-me CNE, mas esta é a impressão que nós temos. A verdade é que nós nos concentramos muito na Assembleia de Voto. Mas quando nós fomos ao apuramento distrital, uma das constatações que veio de cima é que os números que são contados na Assembleia Distrital já não tem nada a ver com aquele número que estava lá na contagem da mesa. Não é o somatório da Assembleia. E aproveita essa fragilidade de que nós trabalhamos com amostragem, não é de todos os sítios, porque quando você começa a dar a volta ao bairro, a Campo Fumo, quase todos os editais já foram arrancados dos locais. Então, tudo só tem alguns editais. Então, eles são um sistema que a partida, algumas pessoas consideram que já tem números, já tem resultados antes do início do processo. Não seria o caso de nós... Eu vi, por exemplo, no processo eleitoral da África do Sul, e aqui é que eu traria direito comparado, uma sala de operações onde estavam os malemas, estavam até os Ramaphossas, ou pelo menos seus representantes. A contagem da central de informação já acontecia online, em live. A mesma coisa acontecia nas assembleias, nos tais distritais e assim suavemente. Aqui no nosso país, nós temos a experiência que às 18 horas, no dia da votação, no dia anterior à votação, nos sites já apagaram lâmpadas, esconderam para ninguém sequer pedir credencial. Não seria o caso de sermos credenciados também para ir observar o processo no site? Para ir observar o processo lá, desde o início do dia da votação até o final da contagem de votos, ter pessoas permanentes lá dentro do site, lá dentro da CNE, para ver o que está-se a fazer, está-se a tratar o quê? Quem está a tratar? Quem está a entrar e sair? Que tipo de apuramento está-se a fazer? Para além daquele momento que nos convidam, agora venham lá a contagem, que já tem um mapa feito, ver como é que se faz esse mapa. Não é isso, não é também um caminho do ninguém fica em casa, ninguém dorme. É um caminho, e acho que é um caminho que até se poderia implementar nos diferentes níveis de contagem. Portanto, no nível distrital, quando se faz como se diz, quando se faz o somatório, né? Se juntam de todas as mesas ou assembleias, depois ao nível da província, quando se conjugam de todos os distritos, e depois ao nível central. Portanto, aí seria muito mais fácil para nós até termos, digamos, um acompanhamento mais sofisticado, portanto, termos nestes diferentes níveis de participação. Eu estou de acordo em relação a isso. O que eu acho que nós temos que tentar verificar é quais são os impedimentos que a lei apresenta para se poder avançar nesses níveis. Se não há nenhum impedimento, eu vou fazer esse exercício de ir verificar a lei e também consultar algumas pessoas estudiosas nessa matéria para ver se existe algum impedimento legal. Se não existe nenhum impedimento legal, eu acho que mais do que fazer situation rooms paralelas, como tem estado a fazer até hoje, porque há 2 processos atrás, ou ciclos atrás, nós fazemos situation rooms paralelas. Então, no lugar de fazermos situation rooms paralelas, estarmos no situation room oficial,
Então, eu acho que se a lei não impede, acho que nós podemos tomar esta ideia como a nossa oportunidade de participar de forma efetiva e profícua. Portanto, eu acho que seria uma brilhante ideia, Quitéria, essa. Vamos ter, fica o nosso TPC após esta live de investigar e dar o devido seguimento. Porque a lei eleitoral diz que a observação eleitoral inicia com o início do processo e observa todas as fases do processo até a deliberação no Conselho Constitucional. Então, há um erro que a CNE está a cometer agora, o SAI. Diziam que a credenciação dos delegados de candidatura terminou no dia 2, dia 2. Não pode terminar a credenciação, porque a credenciação, aliás, a credencial que se dá no início do processo deveria ser válida até o último dia. Não pode ter uma credencial do recenseamento, outra credencial da votação. Isso é contra a lei, não é o que a lei prevê. Um dos outros problemas do nosso sistema é o próprio STAI, que a gente já nem sabe bem, o STAI bem está ao serviço de quem. Portanto, quando nós falamos dos guardiões da ilegalidade, entre eles está o próprio STAI. Então, é preciso também que encontremos, como é que eu posso dizer, é preciso que nós encontremos formas de legalmente contrapor estas coisas. Eu acho que, enquanto cidadãos de sociedade civil, deveríamos nos organizar no sentido de até litigar nestas fases. Eu me recordo, nas últimas eleições, as acreditações chegaram tipo no próprio dia da votação. E ninguém estava em condições de se deslocar aos lugares de observação, porque sem observação você não vai fazer nada. Então, isto tudo foi intencional. Então, eu acho que é preciso que se crie um grupo de juristas que vai trabalhar de prontidão para os alertas. Há uma situação, o STAI está-se a pronunciar nestes termos sobre a fase X ou o processo X. Imediatamente age ou vai ser a devida litigação. Porque eu acho que no final do dia, o pessoal do STAI tem de ser responsabilizado também. O pessoal da CNE tem de ser responsabilizado também por aquilo que estão a fazer mal, por aquilo que não estão a fazer e deveriam fazer. Porque as eleições, como dizia o Borges no último dia, e eu gostei muito da prestação dele no programa, as eleições são uma questão de interesse do Estado, em primeiro lugar, e não dos partidos políticos. Então, todos nós temos que estar preocupados se as nossas eleições estão a ser mal conduzidas. Não é porque a Quitéria é uma barulhenta, a Fátima é uma barulhenta, porque a Renal não sei o que, não. O Estado está a ser, como se diz, sujado, digamos assim. A integridade do Estado enquanto instituição está a ser posta em xeque. Nós não podemos permitir que cidadãos sujem o nosso Estado. Não podemos permitir que cidadãos contribuam para que a nossa imagem enquanto Estado se deteriore lá fora. Okay? Porque a percepção das pessoas é em função de como as pessoas que estão a gerir o interesse do Estado o fazem. Então, esta gente tem de ser responsabilizada. A pergunta que nos colocamos é: quem é neste país que assume a responsabilidade de defender os interesses do Estado? Então, mais uma vez, Quitéria, nós não vamos resolver os problemas das eleições, enquanto nós não resolvemos o problema da gestão do Estado. Gente, nós precisamos de um novo pacto social, precisamos de uma de eleições comprometida, não comprometida com o partido no poder, mas comprometida com o Estado, com o interesse do Estado, porque no fim do dia ele também que está ali a gerir mal, a vender a sua alma, é Estado. Então, no fim, você tem que chegar aos 60, 70 anos com orgulho de você ter feito bem pelo teu país e não ter feito bem para o teu partido. Ainda que tenhas que fazer mal para o teu partido. Se o teu partido não merece, mas o Estado em primeiro lugar. Então nós precisamos também de resgatar estes aspectos, Quitéria. Pode parecer que isto que eu estou a dizer agora está desajustado desta conversa, mas não está. Tudo começa
aqui nós não estaríamos a ter esta conversa de credibilizar eleições se o Estado funcionasse bem. Funciona bem na África do Sul, com os seus desafios, é verdade, mas não a este nível. Percebe? É que nós estamos num nível tão elementar, tão inaceitável, de um descompromisso, uma falta de vergonha tão grande, que nós não temos problemas de dar a cara a dizer coisas que não se dizem. Quer dizer, você tem ética e moral, há coisas que você não tem coragem de aparecer na televisão a dizer. Percebe? Então, nós precisamos de trabalhar muito nesta dimensão também, Quitéria. Portanto, todo este exercício, este mapeamento que nós fazemos, enquanto de forma, como é que eu diria, imediata para resolver um problema corrente, nós precisamos também de trabalhar na profundidade dos problemas. Esse Estado tem de ser refundado, a estrutura desse Estado tem de ser refeita, os valores deste país têm de ser restabelecidos, se posso assim dizer. E a Fátima, pegando nos valores, nós até temos pessoas de boa referência ao nível dos órgãos eleitorais, de Estado, tem experiência, tem conhecimento e não só. Eu digo assim, quando um estudante está na sala de exame, seja no ensino secundário, universitário, primário, qualquer que seja, e a inspeção de exame encontra-lhe com uma cábula, a inspeção de exame nunca lhe pergunta, pelo menos nunca ouvi na história, nem de Moçambique, nem do mundo, uma inspeção de exame que perguntou, cabulaste até que pergunta? Vamos lá anular essas perguntas que cabulaste. A partir daqui, onde ainda não cabulaste, vamos considerar as respostas e corrigir normalmente. Vamos só anular aquelas perguntas que cabulaste. Mas neste país, desde que eu me conheço como pessoa, eu tenho estado a ouvir que houve irregularidades, mas as irregularidades não influenciaram no resultado final das eleições, nos ensinando que afinal há fraudes que são aceitáveis, são mais ou menos. Então, a partir desse momento, vamos colar, também temos que começar a tolerar os níveis de fraude e nos perguntar até que nível foi a fraude. Mataram Matavelo, houve irregularidades, mas não influenciaram os resultados finais das eleições. Criaram eleitores fantasmas, houve irregularidades, mas não influenciaram os resultados finais das eleições. Prenderam os Gaza 18, houve irregularidade, mas não influenciaram o resultado final das eleições. Em Guru estão a recensear a calada da noite, houve irregularidades, mas não influenciaram o resultado final das eleições. Pessoas com albinismo não saem nas fotos. Houve irregularidades, mas não influenciaram. Eu tive que tirar foto, óculos para fazer foto, porque quando eu tinha óculos, a foto não saía. Houve irregularidades, mas não influenciou o resultado. Todos esses idosos, pessoas com deficiência, aliás, mais ainda, quando eu estava na Assembleia de Voto, chegou um idoso. Esse idoso, eu a chegar, ele já estava a entrar, mas levou muito tempo para chegar lá porque tem dificuldade para se locomove como a bengala. Chega lá para recensear, as brigadistas dizem, peça o seu BI. Ele mostra o BI e dizem, aqui no seu BI reside na rua Carlos da Silva, que é a uns 4 quarteirões dali. Mas o Carlos da Silva está lá, mais para o lado do Spamanini. Enquanto aqui é mais para o lado do Alto Maé. Então o senhor não pode recensear aqui, porque o seu bem fala de lá. Disse, não, mas eu mudei, eu agora estou a viver nesta rua, na Avenida da Zâmbia, e tenho dificuldade de ir para mais longe. Não, mas o senhor, nós temos orientações que ninguém pode mudar do local do recenseamento do seu bairro, de onde vem escrito no seu BI. Mas eu mudei de casa, meu BI é vitalício, hoje eu não vou mudar mais de BI. Não, é que se for assim, nós não podemos fazer nada, tem que vir, tem que obter declaração do bairro e mais 2 testemunhas. Nós estamos a dar poderes excessivos ao secretário do bairro, que é aquele que em muitos casos é o detentor das listas da calada de noite. Como se fosse para um meio de filtragem. Se no município o voto é contado no município, não há uma questão de eleitores
do bairro Alto Maé, desde que seja no distrito municipal ou na jurisdição, até porque a lista, no fim do dia, a lista não é eleita por membro da Assembleia Municipal de Camfumo, membro da Assembleia Municipal de Cajamangulo, todos são eleitos como membros da Assembleia Municipal do município de Maputo. Por que uma pessoa que comprovadamente é residente daquele município, bem a conta para aquele município, só porque tem uma diferença de metros, não está a ser permitida votar nesse bairro? Mas ok, são duas perguntas ao mesmo tempo. Esta das irregularidades, para mim, é a mais importante. Houve irregularidades, mas não influenciaram nos resultados finais das eleições. A fraude no exame escolar, contabilizamos quantas perguntas copiou na cábula e quantas perguntas não copiou e que são aceitas para validar o resultado final. Qual é a solução para isto? Vamos continuar com irregularidades que não influenciam. Quando é que as irregularidades influenciam no resultado final? Bem, eu acho que isso é um jargão, se posso assim dizer, né? De as irregularidades não influenciaram. Influenciam, sim. Não só influenciam, como desacreditam as próprias eleições. Onde há fraude, gente, a gente sabe que já não se pode confiar na idoneidade desse processo, a partir do momento em que há fraude comprovada. Pior ainda, quando a tal fraude é induzida, por exemplo, através do impedimento dos eleitores de irem votar ou de exercerem o seu poder de votar. Quer dizer, você já não só está a cometer uma fraude, como está a violar o direito constitucional desse cidadão de ir escolher o seu legítimo representante, como o artigo 73 da Constituição da República estabelece. Portanto, eu acho problemático isso. É de uma hipocrisia muito grande e penso que isso se exacerba pelo fato de nós não termos um verdadeiro tribunal constitucional, um tribunal eleitoral, digo, porque ter um conselho constitucional é uma coisa, uma dimensão. Outra é ter um tribunal eleitoral que vai julgar, no final, todos esses casos e tomar uma decisão de vamos realizar ou voltar a realizar as eleições. Eu acho que o enquadramento legal institucional do processo eleitoral também é problemático no nosso país. Enquanto muitos países têm tribunais eleitorais, nós não temos um tribunal eleitoral. Então, acho que é isso que acaba facilitando um pouco, digamos assim, institucionalizando este tipo de como é que eu diria, de frases, em que a gente até torna legítima a fraude, né? Tipo, a gente categoriza a fraude. Há uma fraude que não afeta, e qual é a fraude que afeta? Que eu acho que até deveríamos começar a questionar isso. Ok, essa fraude não afetou a integridade dos resultados eleitorais. Qual é a classificação para considerarmos esse elemento e depois, a partir de quando é que nós podemos considerar que essa fraude afetou e prejudicou? Acho que isso tem de ficar claro para nós. Se tivéssemos um tribunal eleitoral, eventualmente este tipo de frases jamais passaria, porque ainda que tivesse que se realizar a eleição naquela jurisdição onde foi detectada tal fraude, ok? Então, eu acho isso de fato preocupante. Acho isso muito grave, acho isso um elemento que descredibiliza totalmente as nossas eleições, as nossas instituições, o próprio processo, o processo eleitoral deslegitima ou illegitima a pessoa que é eleita e que vai governar. Portanto, eu acho que é mais preocupante ainda quando a gente ouve esse tipo de fraude, de frases, até por parte dos observadores, porque deveriam ser os observadores a estabelecerem padrões, ok? Dizerem, ok, há que até nós tivemos uma situação de fraude cujo nível foi de 3%, 4%, então achamos que isso não tem impacto. Mas nunca ninguém nos deu dados concretos. Então, daqui a mais algum tempo, vamos chegar a uma situação em que vamos ter fraude que implica, digamos, mais de 20%,
de votos e dizermos que isso aí não afetou o resultado eleitoral. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Alguém faria fraude se essa fraude não influenciasse os resultados finais das eleições? Qual seria o valor dessa fraude? Obviamente não, obviamente não. Aliás, nas últimas eleições, eu sempre achei os resultados das últimas eleições os mais infrutuosos. E eu diria os resultados eleitorais mais vergonhosos sabe, quando você perdeu de vez o pudor, quando você é um corpo ambulante, sem valores, sem princípios, sem nada. Você dizer que não fez nada, teve 73% de popularidade. Desculpa. Mas daqui a nada os tribunais vão mudar o Código Penal e vão começar a julgar, dizer que este indivíduo matou alguém, mas não matou o número suficiente de habitantes suficiente para ser penalizado. Então vai entrar. Isso, então, isso cria um precedente muito grande. Eu acho que nós temos que ter essa conversa séria. E eu espero que o Conselho Constitucional possa se abrir ao diálogo, no sentido de poder ouvir-nos, esclarecer estes elementos. Porque eu acho que nós também cometemos alguns erros, Quitéria, de não questionarmos este tipo de coisas de forma clara e aberta. Falamos assim, neste tipo de conversas, mas acho que é preciso colocar estas questões nos próprios fóruns. Okay? É verdade que as decisões do Conselho Constitucional são irrevogáveis, são irrecorríveis, essas coisas todas, mas é preciso questionar. Porque, apesar de não serem recorríveis, revogáveis, elas são questionáveis. Então, temos que questionar, até porque o Conselho Constitucional, eu aproveito para dizer aqui, é o pior de todos eles. É o pior de todos eles. E eu diria, eu tive essa experiência nas últimas eleições em que Alice Mabote se pretendeu candidatar às eleições presidenciais. Eu acompanhei o processo da Alice de coleta de assinaturas e eu vi a trafolhice que o Conselho Constitucional faz para que os partidos políticos possam ter números baixos de assinaturas. Eu vi e vou ter a oportunidade de expor isso num programa próprio que eu estou a produzir, que se chama Podcast, que vai ser complementar a este programa que a Quitéria está a levar a cabo. Vou mostrar como é que o Conselho Constitucional é perigoso, como é que o Conselho Constitucional prejudica os partidos políticos através daqueles papéis ali, como é que se diz, aqueles formulários que tem que preencher para assinaturas, não sei o quê. Até os partidos políticos aparecerem com uma imagem tipo desorganizada. Aquilo tudo é feito, é criado intencionalmente. Então, o Conselho Constitucional também, mais uma vez, o que esperar de um Conselho Constitucional cujo presidente e outros são nomeados pelo presidente, depois tem aquela conotação política em que as pessoas estão a bater palmas para o presidente, a fazer osana para o presidente. Quer dizer, nós não temos instituições, bem falando, se nós considerarmos que as nossas instituições são também as pessoas, não aquele edifício físico e aqueles papéis que constituem as normas, são as pessoas que dão vida àquelas instituições e àqueles papéis. Nós não temos instituições, porque as pessoas não estão comprometidas. Então, tu não vais ter uma instituição sensível que diz, ei, eu não vou pôr meu nome aqui e dizer que essas eleições, apesar da fraude, essas eleições... Não, você tem que ter vergonha na cara e dizer, olha, há um nível, como se diz, há uma margem de erro, né, que estatisticamente se usa para validar determinados resultados. Deveríamos ter uma margem mais ou menos como esta, para no fim, esta decisão que diz, ok, essas eleições tiveram irregularidades, mas essas eleições têm um nível, uma margem de erro, digamos, ou de fraude, que é de 3%, 2%, isso até devia estar na lei. E não pode, numa situação em que até fica claro que houve empolamento, que ultrapassa 5%, e nós dizermos que essas eleições foram livres, justas, transparentes, não faz sentido absolutamente nenhum. Então, eu acho que é preciso um trabalho que temos que fazer, e nós temos que sair da passividade, Quitéria, de ficar aqui só falando de não, é sairmos agora, o Conselho Constitucional vai organizar qualquer coisa sobre isso, vamos em massa para ele constrangê-los com perguntas. Eu, às vezes, que vou a eventos que não me chamaram.
eu só sei que há um evento, chego lá, falo tudo que eu quero falar, depois vou embora. Pelo menos a mensagem chegou a quem deveria. Que a resposta chega ou não interessa, mas pelo menos a mensagem chegou. Então eu acho que nós temos que reivindicar os espaços, temos que começar a colocar este tipo de questões, começar a desafiar este tipo de questões, porque não podemos aceitar validação de eleições claramente que não foram livres, justas e transparentes. Não podemos. Há um outro fenômeno que está a ser bastante reportado, para além dos recenseamentos à calada da noite, que é pessoas estão a distritos que não são municípios onde está-se a fazer teste, está-se a fazer o processo de recenseamento como teste para 2024. É aceitável neste momento estarem a fazer o teste para 2024 quando existe muito histórico de pessoas que estão carregadas nos caminhões, nos 3 distritos de teste para os municípios? Eu, por acaso, queria trazer esta dimensão em relação à pergunta que tu fazias sobre o secretário de Estado, o secretário do bairro, pessoas que são impedidas de recensear por excesso de zelo. No fundo é excesso de zelo, essa situação que descreveste, de não permitir um cidadão que mudou de casa, porque no BI está escrito, como está escrito, não sei o que, é excesso de zelo. E o problema mais grave, que ninguém está a ter excesso de zelo sobre ele, é justamente esse. É verdade que o argumento que se traz é de que, não, estamos a recensear todo o distrito, né? O distrito onde tem os municípios e as autarquias, mas só vai votar aquele que vive na área municipalizada. Mas todos nós sabemos que isso é uma estratégia para levar a votação. Mas todos nós sabemos que isso é uma estratégia para levar a votação àqueles que não são elegíveis a votar porque não vivem na área municipalizada. Enquanto eu entendo a lógica de racionalização de recursos, de aproveitar o processo eleitoral para fazer a atualização do registro, num contexto de desconfiança e falta de integridade, isso se torna problemático, porque eu não tenho certeza que aqueles excessivamente zelosos para situações mesquinhas, se eles vão ser zelosos no momento em que eles têm de ser verdadeiramente zelosos, ou seja, num quadro de falta de ética, de moral, de integridade e até de orientações para cometer crime, para roubar, para fazer fraude, eu não tenho confiança que hão de ir votar simplesmente aqueles que pertencem à área municipalizada. Então eu acho isso problemático. Enquanto eu entendo a economicidade, não é? Do registro abrangente. Mas se próximo ano ser obrigado a recenseamento, Fátima. Se próximo ano ser obrigado a recenseamento. Vai ver, por isso eu acho problemático nesta dimensão. Então, acho que deveríamos fechar ou circunscrever para as áreas municipalizadas. Aliás, como uma proposta, até para resolver definitivamente esse problema e resolver o problema também da descentralização das eleições distritais ou não. Eu sou da opinião que nós deveríamos municipalizar todos os distritos e acabou o problema. Aí sim, recenseia todo o distrito vai votar e acabou. Mas por que isso não vai acontecer, Quitéria? Porque ter distritos como um espaço de acesso ao poder democrático significa que o poder, ao nível central, perde influência, porque ele se alimenta da base. Então, eles não vão querer, a Frelimo não vai querer criar pequenas ou permitir que surjam pequenas elites ao nível local, que promovem o desenvolvimento no nível local, porque a pobreza é a fonte de manutenção do poder. É isto que nós não estamos a entender. É por isso que nós não estamos a participar nas eleições autárquicas e ninguém nos está a dizer que as eleições autárquicas são um lugar de discussão ou de
pleito político, digamos assim, ou de pleito do acesso ao poder ao nível local, para resolvermos problemas locais entre nós que vivemos aqui nessa localidade, percebes? E ficamos a achar que tudo é politizado. Não é politizado. As autarquias não é um espaço para partido político, é um espaço para cidadãos. Eu gostaria que o meu bairro, aqui na Matola, no município da Matola, fosse transformado de município. Eu iria concorrer para poder resolver o problema das valas de drenagem que não tem aqui no meu bairro, fica cheio de água. Eu, cidadão morador aqui, que conheço os problemas, ia movimentar os outros vizinhos para resolvermos nossos problemas pontuais. Isto não é política, isto é poder, gestão, é resolver problemas próprios, não é? Locais, microproblemas, a partir de microestruturas. Mas eles vão criar sempre essa ideia de que não, tem de ser partidos políticos, com aquelas hierarquias, tudo isso para nos dissuadir, para nos constranger de participar, porque ninguém quer ter conotação político-partidária, quitéria, mas as autarquias não são uma questão política. Então, eu iria aproveitar o momento, quitéria, para dizer aos cidadãos, os jovens que estão aqui a nos acompanhar, organizem-se em grupos, lá nos vossos bairros, criem listas, criem associações, vão participar da Assembleia Municipal, apresentem um candidato a isso, vocês têm um jovem líder que tem ideias, que movimenta, não sei o quê, ponham ele candidato para o vosso município, para ele resolver vossos problemas. Aí vocês podem ir ter com ele, pegar até pela goela, vizinho, você nos prometeu. Hoje você não vai fazer isso aí com um Calixto. Você não vai ter com o Calixto dizer, você prometeu valas de drenagem na Matola, porque Calixto é Frelimo. Calixto não é meu vizinho, com quem eu tenho uma relação, com quem eu posso conversar e discutir. Mas isto era só para trazer a dimensão que tem de por que é preciso fechar, enquanto nós não municipalizamos todos os distritos, por que é preciso, digamos, fechar a jurisdição de registro eleitoral nesta fase em que nós estamos a fazer o registro ou o recenseamento para as eleições autárquicas. E deixamos para o próximo ano o recenseamento mais abrangente para as áreas mais largas de nível nacional, porque as próximas eleições serão de nível nacional. Portanto, isto para dizer que enquanto o argumento da economicidade faz sentido, politicamente ele não faz sentido, sobretudo olhando para os interesses, os riscos de empolamento até do número de eleitores em determinadas autarquias. Um último ponto que eu queria trazer, Quitéria, que é um aspecto que me preocupa, e da minha experiência enquanto jornalista e como coordenadora durante um tempo, enquanto município do programa de eleições, é que nós notamos que quando se aproxima o processo eleitoral, a tendência do governo é criar ou novas autarquias, ou expandir e alargar ou diminuir a área municipalizada. Notemos que nas zonas onde geralmente há muita tendência de voto pró-oposição, geralmente faz-se a redução das áreas da área municipalizada, reduz para serem menos eleitores. E nas zonas onde há influência da Frelimo, eles já largam, que é para terem mais eleitores. Então, eu queria chamar a atenção também aos cidadãos para a necessidade de sermos vigilantes. Eu gosto, enquanto a Quitéria, a Cídia e outros fazem a disseminação do artigo 51 da Constituição da República, que é um artigo importante, eu faço a disseminação do artigo 73. E eu vou fazer uma página que se vai chamar artigo 73 no Facebook, no YouTube, não sei o quê, para poder falar da questão da participação dos cidadãos na vida do país. A nossa participação não é só ficar à espera das eleições, não é só ficar à espera de sermos chamados na dizer governo, vocês estão a criar novas autarquias, expliquem-nos lá por que esta zona é uma autarquia e aquela outra não é, por que vocês estão a largar aqui, estão a diminuir ali. Nós precisamos de ser proativos, gente. Poder não se dá a ninguém, poder se arranca. Os que hoje se consideram heróis nacionais, eles passaram por um processo de irem se impor, irem reivindicar, não foi isso. É verdade que há outras narrativas, não quero entrar por aí, prefiro ficar na narrativa histórica popular.
Ok? Eles reivindicaram. Nós também vamos fazer o mesmo. Vamos deixar de ser jovens que só recebem, não questionam. É preciso questionar a gente, participar na vida do país para não sermos vulneráveis a este tipo de manipulações que nós estamos a ver hoje acontecer. É que até há pessoas que estão a vir de lá das profundezas lá para ir fazer o recenseamento. Pessoas que geralmente não fazem recenseamento, fica tudo para a última hora. Estão a ir ser buscadas em caminhões para ir recensear. Com que objetivo? O objetivo não é massificar o recenseamento, não. É massificar o empolamento dos resultados eleitorais. Então, nós temos que ser vigilantes, gente. Temos que ser vigilantes. Neste ciclo eleitoral, eu até iria alargar que teria aquela ideia de no dia da eleição não se dorme. No ciclo eleitoral não se dorme. Vamos acordar, pessoal. Este processo eleitoral é nosso. Mais do que dos partidos políticos, este processo é nosso. Porque no fim do dia, quem vai votar somos nós. No fim do dia, quem vai votar somos nós. Então, temos que ser vigilantes. Não podemos permitir que manobras diluam as nossas escolhas. Porque o que faz a fraude é diluir as nossas escolhas. E nós vamos permitir que diluam as nossas escolhas? Não vamos. Se em casa nós conseguimos dizer ao papá, eu não quero ser engenheiro mecânico, eu quero ser engenheiro informático. Como é que você não consegue dizer ao governo, eu escolhi fulano, é esse fulano que vai ser, porque eu votei e tenho certeza que tantos outros votaram. Por que nós não conseguimos fazer isso? Então temos que sair dessa esfera de medo, porque não. No dia que nós quebrarmos o medo, pessoal, estou-vos a dizer, não há critérias aqui para ficarem a apontar o dedo, porque as critérias vão se multiplicar. Então isto para dizer, critério, em outras palavras, que seria possível, sim, deixar o registro mais alargado para o próximo ano e nos cingirmos às áreas municipalizadas. Eu estaria até na expectativa que o excesso de zelo fosse nesse sentido. Mas, como nós sabemos, o excesso de zelo é só para prejudicar os cidadãos, né? Quando é para beneficiar, para dar clareza, dar transparência, ninguém está preocupado com isso. Mas quando é para prejudicar o cidadão, quando é para roubar, fazer trafolhices, nós somos os primeiros a ter ideias de como criar ali barreiras. Portanto, eu acho que nós precisaríamos de mais 5 horas para conversar. Mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido. Estamos cheios dessas organizações organizadas. Eu, outro momento, olhava o documento que o Lolo Correia assinou recentemente com a instrução às diferentes brigadas, que dizia que os postos de recenseamento devem fechar às 16 horas. Vi as publicações iniciais em relação ao recenseamento, incluindo uma postagem que o Miguel Brito fez, que dizia que os postos encerram às 17 horas. Depois vejo na prática os postos de recenseamento estão a encerrar às 15 horas. Então há orientações diferentes em relação a horas de encerramento. Eu sozinha me perguntava, os agentes da Cernic correram para Massinga, para uma sala de aulas para buscar um professor por causa de um teste, mas esses mesmos agentes do Cernic não correram na Zambésia, onde ouviram que havia um quarto onde se estava a recensear a calada da noite. Cernic não viu, não ouviu, não vê. A Procuradoria-Geral da República não ouviu, não vê. Nenhuma entidade ouviu e nem vê. É normal, isso tem que ocorrer um processo normal da justiça. Então eu acho que nós também temos que sair de uma zona, mas não esperem que teria o Fátima, todos nós. Vamos lá, nós conhecemos o nome daqueles indivíduos que estão naquele vídeo, que aparecem naquele quarto. Mandem lá nomes, vamos buscar nomes, vamos meter queixa com o nome de pessoas na Procuradoria-Geral da República. E nós próprios vamos controlar. Estão a ver aquilo que fizemos na Beira, em relação àquele indivíduo que engomou a esposa, foi preso, depois foi solto. O barulho que se fez, esse barulho que nós temos que fazer, dizer o José, meu vizinho, que estava a presenciar pessoas à noite, já está solto, nós não queremos, devolvo lá a cadeia, até ele transferir, até ele fazer vídeo como vendedor ambulante, a dizer que não sou eu, não tem problema.
mas nós temos que começar a expor as caras da nossa vergonha. E quando eu digo ninguém dorme, que este assunto, é porque nós temos que tomar este assunto a sério. Por isso, Fátima, tua mensagem final, teu apelo final, como é que nós organizamos este país? Séria. A organização deste país tem resposta. Não sei se conseguem ver. Isto é um manifesto. Se eu pudesse reproduzir cópias deste livro, eu reproduziria e distribuiria gratuitamente. Acho que todo moçambicano deveria ler este livro, sobretudo a partir daquela página onde ele fala do Moçambique que ele sonha. É o mesmo Moçambique que eu sonho. Eu acho que nós temos que sair da ideia de que há de vir um libertador, da ideia de que há de sair da Frelimo alguém que há de vir nos salvar. Nós somos a solução dos problemas do nosso país. Então, nós temos que sair desta coisa de esperar alguém vir. Não, não temos que esperar, não. Nós temos que ser os agentes da mudança, Quitéria. O futuro o presente que nós estamos a viver é o futuro que nós vamos viver, que os nossos filhos vão viver, que os filhos dos nossos filhos vão viver, que os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos vão viver. E a pergunta que eu faço, Quitéria, é isso? Pior que isto que estamos a viver hoje, que nós queremos que os nossos filhos, irmãos, netos, bisnetos, trisnetos vivam? Não é. Então temos que levantar a gente e sair do medo, da zona de conforto. Não há país que se organiza sem revolução. Entenda-se o termo revolução aqui, eu não estou a fazer apelo à guerra, não sei o quê. Estou a falar de revolução na maneira de pensar. Na maneira de pensar, a primeira coisa é da Frelimo, não. O país não é daqueles que foram à luta, não sei o que, seus filhos, seus descendentes. Moçambique é nosso. Moçambique é nosso. No teu BI, quando você lê, dizem nacionalidade, dizem moçambicana. Significa que o Moçambique é teu. E se o Moçambique é teu, você tem obrigações de lutar com este país, de moralizar este país, de defender este país, os seus interesses. Começa como? Aquilo que a Quitéria estava a dizer. Você sabe que aquele administrador anda a roubar, você sabe que aquele administrador está a fazer mal, você sabe que o teu vizinho, no lugar de ir entregar comida para as populações que precisam, está a levar para o bolso dele. Expõe esse indivíduo. Expõe esse indivíduo. Vamos recuperar aquilo que se chama de moral social. Nós precisamos remoralizar a nossa sociedade. Ou estamos aqui a reclamar que não temos acesso a oportunidades, porque há um grupo de pessoas que se apropriou de tudo, porque estão a roubar. Por quê? Porque nós estamos a deixar isso acontecer. Temos que mudar. Nós queremos mudança, mas a mudança, como dizia o Azagaia, começa conosco mesmo. Não podemos ter medo da mudança, gente. Não podemos ter medo da mudança. Vamos sair da nossa zona do conforto para nós podermos ter este país organizado. Eu costumo dizer que Moçambique organizado é suficiente para todos nós. Aqui ninguém está a morrer de fome aqui, porque há condições para matar a nossa fome e até aqueles que trabalham mais ficarem 50 vezes mais ricos, sem que ninguém passe fome neste país. Então, gente, vamos mudar de conduta, vamos mudar de maneira de agir, vamos deixar de achar que a forma mais fácil que é se juntar aos bandidos, enveredar pelo caminho da criminalidade, da fraude, é o caminho. Não. Vamos constranger este tipo de práticas. Somos jovens, vamos começar a construir a partir de nós. E vamos exigir um novo pacto social, gente. Quitéria, eu vou te convidar na primeira edição do artigo 73 sobre o projeto de Moçambique. Qual é o projeto de Moçambique que nós queremos? Vamos lá começar a construir um reto para o nosso país, uma nova utopia. Começamos a exigir, dizer agora Moçambique que nós queremos é este. Como é que nós estamos satisfeitos? Sabemos que nas escolas só estão a aprender a pôr preservativo, no lugar de aprenderem a ciência e a tecnologia.
As pessoas estão a aprender coisas desnecessárias no lugar daquilo que vai lhes transformar e empoderar. Então, nós temos que poder exigir isso. Não podemos simplesmente estar aqui a viver ambulantes, à espera que alguém nos dê espaço. Vamos reivindicar esse espaço, gente. Vamos ampliar a nossa voz. Vamos ampliar o nosso ideal de país, pessoal. Se não tem ideias, vamos começar a construir. Temos aqui, a partir de Eduardo Mondlane, uma fonte para iniciar. Esta Frelimo que está hoje a governar não está totalmente dissociada desse projeto de país. Então não é com este partido que temos que continuar a dialogar. Nós temos é que exigir mudanças. Aquilo que dizia a Mamã Graça, mantendo muitas coisas constantes. Mas ela disse uma coisa. Vamos nos unir, vamos exigir um novo pacto social. É isso que nós precisamos para o nosso país. A partir daí, nós vamos ter eleições livres, justas e transparentes. A partir daí, nós vamos ter uma governação que realmente responda aos nossos anseios. E aquilo que diz a Constituição da República, no artigo 73, conjugado com os outros números da Constituição, e o nosso Mano Azagaia sempre dizia, povo no poder se vai concretizar, porque povo no poder é isso, é ter um poder, um exercício a serviço dos interesses dos cidadãos. Mas para isso acontecer, gente, temos que sair da alienação. Gente, parem de beber. A 2M, que tem lá na sua estrutura governativa mais alta, pessoal da Frelimo, não estão a fazer de propósito essas campanhas 3C, não sei o quê. É para vos distraírem bem, vocês não pensarem na vida do país, a não promover a nudez, o sexo, não sei o quê, para vocês se distraírem. Foi assim que o apartheid conseguiu alienar as pessoas durante anos. Guys, acordem, acordem, este não é tempo de dormir, minha juventude, não é tempo de dormir. Vamos acordar, este país está a chamar por nós. Não é para ir fazer luta, fazer guerra, não sei o quê. Como dizia a Zagaia, nós temos que ganhar por papel e caneta, com saber, com conhecimento. Ir lá discutir, dizer, não. A solução para os problemas desse país não é essa que vocês estão a propor. Existem outros caminhos alternativos. Pessoal, vamos lá estudar. Pessoal, vamos lá levantar, lutar por este país. Ninguém há de vir aqui lutar. Aqueles ruandeses que estão lá em Cabo Delgado têm interesses próprios, aqueles irmãos ali, e quando nós acordarmos, vamos ter perdido Cabo Delgado. Hoje, eles dizem que estamos a defender uma treta muito grande. Então, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos sair da embriaguez. Vamos sair das distrações. Que se reúnam nos bares para discutir, lutar por Moçambique. Eu gostaria de ver jovens nos bares, ainda com aquele canicinho deles, a refletirem sobre isto aqui. Como é que nós lutamos por nosso Moçambique? Isso sim me encheria de orgulho, e eu diria que a nossa luta quitéria e tantos outros não tem sido em vão. Então, gente, vamos à luta. Vamos à luta pelo nosso país. Nós merecemos viver num país organizado, num país melhor. E Moçambique é um país muito bonito, um país abençoado. Infelizmente, nós não temos sido bons cidadãos para com o nosso país. Por isso, facilmente caímos neste tipo de tramóias, se posso assim dizer. Vamos lá lutar por Moçambique. Eleições em Moçambique dá, se for eleições para nós, efetivamente, sairmos da nossa zona de conforto. Não para legitimação política de poder, não para dizer que eu já fiz minha parte, já votei, agora vocês façam lá outra. Não, tua parte não termina com o voto. E eu costumo ver que nós temos sempre muito receio de falar de coisas como revolução, manifestação, partidos, mas quando nós abrimos nossa Constituição, tudo está lá. Vem que o Estado moçambicano foi construído na base da revolução. É revolução, nós temos que continuar a revolucionar todos os dias, porque se não houvesse revolução, não teríamos Estado. Manifestação está lá. Artigo 51 é um direito constitucional. Partidos políticos, você quer concorrer por via de listas, por via de coligações, por via do grupo de cidadãos eleitores, por via de partidos políticos, está lá, é de Constituição. Não pode ser assim. E essa narrativa de, não,
Se calhar se um partido da oposição chegar no poder, epa, vai nos tirar, então nós professores temos que defender vocês. Não há outros professores nesse país. Entre quem entrar no governo, onde manter os mesmos professores, não há outro médico nesse país. Entre quem entrará manter os mesmos médicos, não há outros polícias. Esses polícias que estão aqui são esses polícias que vão servir, porque são moçambicanos antes de qualquer coisa. Então, hoje nós estamos a ver a perseguirem polícias, porque gravaram áudio a dizer que a polícia não pode brutalizar o seu povo. Estamos a ver a perseguirem professores, porque professores estão a erguer sua voz. Estamos a ver a taparem um mural porque alguém pintou ar. É esse Estado que nós queremos. Um Estado de repressão, de perseguição, de intimidação. Definitivamente podemos não saber o que queremos, mas sabemos o que não queremos. E é contra aquilo que nós não queremos que nós temos que lutar por Moçambique. Para mim, há algumas questões que têm que ficar desta live, desta conversa. A primeira é que temos que sair da nossa zona de conforto. A segunda é ninguém dorme. E ninguém dorme, não a partir do dia da votação, a partir de hoje temos que não dormir, a nos prepararmos, a nos organizarmos, a organizarmos este país. Ninguém dorme, tem que significar que cada um de nós tem que começar a pensar em como é que pode ceder o seu tempo no dia da votação, sem contar com dinheiro de pagamento sem contar com marmita, organizando a sua própria comida em casa. E indo ficar lá a controlar. Essa campanha tem que pegar, Fátima, temos que não largar, ninguém dorme. Eu até queria fazer uma sugestão para tornar mais leve a presença das pessoas nesses lugares. Organizem-se em grupos de amigos. Fiquem ali a conversar. Se você gosta de ler um livro, a escutar uma música, né? Fica ali com o teu olho, parece que não estás a ver nada, mas estás ali a controlar, a monitorar o contexto. Então, acho que podemos encontrar formas criativas até de fazer essa participação cidadã, cívica, em pequenos grupos ali, tipo uma roda de amigos e tal, torna a coisa mais leve. Se as pessoas conseguem ficar madrugadas a fio, a beber, a embriagar-se, não sei o que, não ficam cansadas em grupo, por que não vão conseguir ficar noites a fio, ali em amigos, numa roda, lúcidos, a refletirem o futuro, a sonharem por um Moçambique brilhante, sabe? Esse país é tão bonito, só está a ser maltratado, sabes? Pela má governação. Eu estou a lembrar, Fátima, dia 18 de março, nós, quando a polícia começou a disparar contra nós e corremos para Médici Cotoré, nós ficamos lá a bater papo, a falar, a polícia vinha correr porque sabia que nós estávamos lá, ia lançar uma bomba de e nós nos escondíamos, voltávamos à rua, continuávamos lá a bater papo. Vinham de novo, vinham ainda, vinham todos. Ficamos pelo menos 2 horas nesse corre para não termos o pé dali. Eu acho que o segredo em algum momento fazer em grupo marchas silenciosas, tipo ninguém fala, mas somos um grupo, mas tudo isso portanto, isto é cordão de segurança. Se alguém tiver a fazer alguma coisa errada, vamos carregar. E se vier polícia para nos carregar, porque estamos a carregar, vamos carregar também essa pessoa que vier nos carregar. Vamos todos juntos para lá, mas não vamos deixar de controlar, porque não há nenhuma ilegalidade nesse ato. Eu acho que é a atitude mais patriótica que nós podemos fazer por esse país. A CNE vai nos agradecer, o SAI vai nos agradecer, porque estaremos a apoiar o esforço deles. Coitados, não conseguem controlar tudo, eles nem sabem o que a polícia faz. Houve um vogal uma vez, quando eu reclamava sobre o processo, que ele não era capaz de controlar o coração de cada agente das eleições que estivesse a atuar, eles não são capazes de controlar todos, então estão a fazer um favor patriótico aos órgãos eleitorais. Vamos carregar no verdadeiro sentido, pegar os braços, pegar as mãos, carregarmos todos, irmos deixar essa pessoa na esquadra. Mas vamos carregar. Eu acho que
é uma atitude patriótica. Ao invés de nós nos filmarmos aquele que está a emitir cartões de eleitores em casa, vamos em gangue, vamos acordar a população, vamos tirar a população de casa, irmos cercar esse sítio que está a imprimir cartões de eleitores às 21, carregarmos essas pessoas e nos deixar lá. Não vamos pôr no relatório só, vamos carregar essas pessoas, ir abrir autos naquela noite, porque se fosse conosco, se nos encontrasse a nós, se encontrasse a Fátima a recensear às 22 horas, Fátima haveria de ser carregada. Isto estaríamos a fazer por aquele nosso irmão que no dia da marcha legalmente foi carregado para um carro da polícia, chamboqueado a fazer algo que é totalmente ilegal. Então, pessoal, não há nenhuma ilegalidade nisso, vamos lá carregar. Então, essa para mim é a principal meta, é identificar. Ninguém dorme. E vamos lá dorme. Esse é o slogan, ninguém dorme. Ninguém dorme. E depois nós organizamos outra parte da litigância jurídica e acho que pode ser uma boa vibe. Todos aqueles que não querem ficar lá fora, querem ficar dentro da sala de votação, vamos criar uma linha para mandarem cópia de cartão de eleitor, mas não aquela forma de dar cartão de eleitor normalmente que parece que é para votar. Uma linha oficial para credenciar, para ser fiscal. Todo mundo quer credencial de fiscal, deselitizar a ideia de ser fiscal, deselitizar a ideia de ser observador. Todo mundo estar lá dentro da sala, se quiser estar lá dentro da sala, controlar. Mas este ano, vamos lá carregar. Vamos carregar e não tenhamos medo. Não tenhamos medo. A polícia não vai ser suficiente para se espalhar por estas autarquias todas. Creio que são 64 agora, ou 63, não é? O número então, não vão ser suficientes para nos dizer, não vão. O ponto é que eles usam do medo para nos intimidar. Então, quando o medo cair, gente, nós seremos imparáveis. Este país vai seguir o rumo da prosperidade. Tudo que precisa acabar é este véu do medo que nos cobre. Não temos medo, não temos medo, não. Como dizia o Mano Azagaia, é povo no poder e é mudarmos o país, porque ninguém vai fazer isso por nós. Está na hora. Então, obrigada, Fátima, por essa conversa prazerosa. Obrigada a todas e a todos que estiveram conosco nesta conversa. Obrigada, Buco, obrigada, Dudu, obrigada, Alfredo, obrigada, Giro Gilberto, obrigada a cada um de nós que está aqui na live. Isaías, ninguém dorme, vamos fazer em Lídio, vamos continuar. Temos mais, a próxima live vai ser de Maputo, já temos o convidado marcado, vamos falar um pouco dos fantasmas de Gaza, vamos conversar com o Carlos Lula a partir de Gaza e falar um pouco sobre o processo de recenseamento eleitoral, porque este ano não podemos lamentar, temos que agir. Obrigada a todas e a todos, tchau! Obrigado, Deus, ninguém dorme.